Fala aí pessoal, tudo bom? Então a gente vai estar aqui resolvendo a nossa P1 de 2018 de Física 4. Então vamos começar direto para a nossa questão 1. Luz proveniente de uma fonte monocromática de comprimento de onda lambda é difratada por uma fenda de largura A em um anteparo paralelo às frentes de ondas planas. A figura de difração é observada em uma tela distante. Se o primeiro mínimo da figura de difração ocorre em um determinado ângulo γ, contado a partir da região central, calcule a largura A da fenda. Considere a aproximação seno de γ igual a γ válido para ângulos pequenos. Então a gente tem aqui que os nossos pontos de mínimo numa figura de difração, produzidos por uma fenda de largura A, eles vão ser, a gente consegue encontrar por meio dessa fórmula. Então, A seno de γ é igual a m vezes lambda, onde esse m vai assumir valores inteiros como mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. A gente sabe que ele nos fala pra gente que é o primeiro mínimo de difração. Então, o nosso m tem que ser igual a 1. Dessa fórmula, a gente pode substituir A por A seno γ é igual a m vira 1, então é igual a γ. E da mesma forma, ele falou que para ângulos pequenos, a gente pode aproximar seno de γ pelo próprio γ. Então, A vezes γ é igual a lambda. Dessa forma, a nossa abertura A é igual a lambda sobre γ. E está pronto o nosso item A da primeira questão. Então, no nosso item B, ele nos fala o seguinte: num segundo experimento, luz de comprimento de onda lambda barra é diferente de lambda. É difratada pela mesma fenda, produzindo o primeiro máximo secundário no mesmo ângulo γ do item A. Qual é a relação entre lambda e lambda barra? Então, a gente vai ter aqui uma outra luz com um comprimento de onda lambda barra, que é diferente do nosso lambda do item anterior. E a gente também tem que o nosso γ é igual a lambda sobre A. É só fazer a mudança da variável isolada na equação que a gente achou no item anterior. Então, o único detalhe é que a gente não sabe como calcular a posição de um máximo secundário exatamente. O que a gente sabe calcular, como a gente viu anteriormente, são as posições de dois mínimos secundários, dois mínimos adjacentes. Então, para isso, a gente vai considerar, por exemplo, que o nosso primeiro mínimo está numa posição lambda barra sobre A, e um segundo mínimo numa posição lambda barra vezes 2, que é o nosso m, sobre A. E o que a gente vai fazer então? Que o ângulo médio entre dois mínimos, então a posição média entre dois mínimos adjacentes, vai dar pra gente o nosso máximo secundário. Dessa forma, basta a gente fazer então que γ vai ser igual a γ1 mais γ2 sobre 2. Isso daqui, então, vai ser... Somando esses dois, a gente vai ter 3 lambda barra sobre A vezes 1 sobre 2. Então, a gente encontra que nosso γ ele pode ser escrito como 3 lambda barra sobre 2A. Porém, do nosso item a gente tem que lambda é igual a... γ é igual a lambda sobre A. Então, a gente pode fazer que lambda sobre A é igual a 3 lambda barra sobre 2A. Corta o A e a gente chega, enfim, que lambda barra é igual a 2/3 de lambda.
está pronto o nosso item B. No item C, por fim, ele nos pede para a gente calcular a abertura A barra da fenda para que a largura da franja brilhante na região central da figura de difração seja diminuída para 1/3 do valor. Então, a gente vai ter que usar um raciocínio parecido com o do item B, porque a gente não tem exatamente uma fórmula para a largura, mas a gente sabe encontrar um mínimo de difração. E o nosso máximo central está, então, entre quais mínimos? Entre o mínimo de m igual a 1 e o mínimo de m igual a menos 1. Ou seja, ele vai ser o dobro do ângulo que a gente ia encontrar para m igual a 1. Então, se a gente pode falar que o gama central, a gente já tinha visto antes que o gama para m igual a 1 era lambda sobre a. Então, aqui vai ser 2 lambda sobre a. Como a gente pediu no enunciado, ele quer uma abertura barra tal que a largura seja 1/3 da outra. Então, a gente também vai ter que o ângulo vai ser 1/3 do ângulo anterior. Então, a gente pode dizer que gama barra é igual a 2 lambda sobre 3a. Dessa forma, se a gente igualar aqui, o nosso gama vai ser lambda sobre a barra, a gente consegue achar que ele vai ser igual a 2 lambda sobre 3a, corta o lambda. Nisso a gente encontra que a barra é igual a 3a. E está pronto então nosso primeiro exercício da P1 de Física 4 de 2018.